Mais uma grande e maravilhosa noite, carregada de toda a leveza do nosso Deus, do nosso lindo, esplendoroso, maravilhoso, inexplicável Deus. Um grande abraço para todos que me seguem lá no canal. Se inscreva, dê um like, compartilhe, participe, pois alguém nesse mundo está precisando dessa palavra de Deus. Palavra essa que está vindo nas suas mãos. Então agarre e compartilhe, salvando vidas, salvando almas. Evangelho de João, capítulo 7, versos 37 ao 42, vai nos dar uma mensagem de alívio. Ao mesmo tempo que é uma mensagem de alívio, é uma mensagem de informação, porque através da informação eu chego à solução. Sem esse contexto, não existe bênção, então. Através da informação da palavra, eu chego a uma solução para os meus problemas. Porque todo problema, para ser resolvido, precisa de uma ação. Ação essa desejada por você, por mim. O contexto todo dessa passagem é Jesus mais uma vez ensinando dentro de um templo, onde estava ocorrendo uma festa. E Jesus tem uma opção: ir para a festa onde todos o esperavam, ou ir para as sinagogas ensinar quem precisava. O que fazer? Ir para quem o esperava ou ir para quem o desejava? Jesus ensina aqueles homens, e no verso 36, capítulo 7, Jesus vai dizer que a palavra é esta que diz. Aqueles homens estavam atordoados com o ensino daquele homem, com o ensino de Jesus. Então os judeus dizem: que palavra é esta que esse homem disse? Buscar-me-eis e não me achareis, e onde eu estou e vós não podeis ir. A palavra vem percorrendo, pontuando, porque Jesus pontuava suas conversas. Jesus não saía falando que nem um tagarela. Jesus não saía tentando empurrar as suas palavras goela abaixo. Ele pontuava. Jesus era organizado, calmo, sereno. Então Jesus pontuava a sua conversa, Jesus trazia todo um discernimento abençoado, fazendo como um grande professor faz, fazendo o aluno aprender. Porque o aluno aprendendo, ele recebe, recebendo, ele resolve, resolvendo, ele adquiriu a bênção. Então aqueles homens tentam indagar Jesus. Disseram, pois, os judeus no verso 35, uns para os outros: para onde irá este que não acharemos mais?
Aqueles homens não entendiam, porque Jesus falava do futuro. Jesus falava da cruz, aonde só Ele poderia ir. Só Jesus poderia ir para a cruz. Só Jesus poderia entregar tudo o que tinha. E o que Jesus tinha, a única coisa, era a sua vida em pró de todos nós. Então Jesus dizia àqueles homens: para onde eu vou, vocês não podem ir, porque consequentemente a cruz, Jesus subiria, ressuscitaria primeiro e depois subiria ao céu. Nesse trajeto eles não poderiam ir atrás de Jesus. Ninguém pode ir atrás de Jesus, ninguém pode fazer o que Jesus fez. Versos 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus como um manancial de águas vivas. Jesus só coloca de outro jeito, mas é aquele mesmo versículo que ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele diz a mesma coisa: aquele que tem sede, venha a mim e beba, porque eu vou satisfazer a todos que me procurarem. É isso que Jesus estava querendo dizer. Aqueles homens não entendem o que Jesus diz no verso 36. No 37 ele se levanta dentro de uma sinagoga e diz: aqueles que tiverem sede, vêm até mim e beba. Porque vindo até mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Muitas das vezes nós se perdemos, nós não sabemos o que estamos fazendo, nós perdemos o norte, perdemos o caminho. E Jesus hoje aqui, Ele coloca mais uma vez, Ele te mostra e me mostra através da Escritura Sagrada que o único caminho é Ele, é Jesus. Ele é o único caminho, não existe outro. Verso 38: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Então Jesus pontua certinho a conversa, dizendo: aqueles homens, para onde esse homem vai? E ele diz, ele se levanta dentro da sinagoga e diz: aquele que tem sede, vem até mim. Mas no verso 38 ele diz: aquele que crê, que veio até mim, é porque ele creu, porque ele acreditou que eu posso dar o que ele precisa. Aquele que crê, vem em mim, vem até mim. Como diz a Escritura, que todos que o Pai me der, só poderá chegar até Deus se vir através de mim. Então ele já inicia contextualizando, dizendo: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, como diz o Velho Testamento, venha, e eu transformarei ele ou ela em rios de água viva, correrão no seu ventre. Nunca mais você esquecerá a palavra de Deus. Independente do problema, independente do que você vive, nunca mais você esquecerá essa, eu não digo oportunidade, mas eu digo essa sensação de poder carregar a essência de Jesus através da palavra. Versos 39. E isto disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem. Jesus agora fala da sua partida. Ele se referiu à cruz para aqueles homens, ele se referiu ao sacrifício, ele se referiu à ressuscitação depois de 3 dias, ele se referiu a subir ao Pai, ele se referiu a mandar o Espírito Santo.
Olha quantas coisas, quantos pontos Jesus se referia a conversar com aqueles homens. Nós sabemos hoje, porque hoje nós temos a Escritura, e esses são fatos que já passaram. Fatos que já passaram, então foram escritos, textualizados, foram presenciados pelos evangelhos escritos. Então hoje nós podemos saber o que Jesus falava naquele tempo. Jesus ia muito além dentro do futuro. Isto disse do Espírito que havia de receber e os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Notem que a palavra de Deus não diz morrer, não diz que eles mataram Jesus. A palavra de Deus diz glorificado. Aqui existe um ponto muito importante que muitos não entendem. 30 anos de preparação para 3 anos de perfeição. 30 anos de preparação para 3 anos de milagres e considerações. 30 anos de preparação com 3 anos de perfeição, colocando o mundo inteiro na palma das suas mãos. Esse foi o ministério de Jesus. Mas olha que interessante, o mundo inteiro nas suas mãos, com 3 anos de purificação, mais 30 anos de preparação. 30 anos de preparação com 3 anos de purificação, de milagres, de trabalhos, colocando o mundo inteiro em suas mãos, mas agora trocando agora, deixando Ele se colocando na mão de todos nós. Jesus perfeito e fiel, sem mácula, sem pecado, se coloca na mão daquele povo. E eu não diria aquele povo, eu diria dos seres humanos, para ver o que acontecesse ou o que aconteceria. O resto da história você já sabe, aqueles homens escarneceram ele, aqueles homens humilharam ele, ele se fez pecador, ele se fez de impuro, ele se fez de ladrão, todos os humilharam. Então a palavra vai dizer que ele foi glorificado pela humilhação dos impuros. Ele foi glorificado, o perfeito foi glorificado pela impureza e pela o grande dom do ser humano de não reconhecer nada, da ingratidão. Verso 40. Então muitos da multidão, ouvindo estas palavras, diziam: verdadeiramente, este é o profeta. Muitas pessoas dentro daquela grande festa, como diz o verso 37, no último dia, no grande dia da festa de Jesus, muitos ali vendo, muitos ali creram, dizendo: esse é profeta. Eu sempre digo que aquele que faz o bem não deve nada a ninguém. Jesus só fez o bem. Ele não deve nada a ninguém. Jesus só fez o bem, só fez o plano de Deus, o bem. Ele não deve nada a você e não deve nada a mim. Ao contrário, nós devemos a Ele. Nós devemos a Ele. Então, quando a pessoa faz o bem, ela não faz por obrigação, ela não faz por desejo, ela não faz por segunda intenção.
Ela não usa nada desses trejeitos humanos. Quando eu faço bem para alguém, sem querer nada em troca, eu estou livre da segunda intenção daquela pessoa. Eu estou livre do troco daquela pessoa. Jesus na cruz fez o bem, omitindo o mal. Jesus na cruz fez o bem, sem saber a quem. Jesus morreu por toda a humanidade, para nos dar a opção hoje, de buscar a Ele, de buscar a luz, de buscar a graça, de buscar a verdade. Jesus só fez o bem, então Ele não deve nada a ninguém, porque quando me comprometo em fazer o bem, e se você gostar ou não, eu estou livre. Eu estou livre dessa parte, porque se você gostar, amém, mas se você não gostar do bem que eu fiz, amém. O meu coração sai tranquilo. Jesus cumpriu todo o plano de Deus. Foi glorificado pelos atos impuros da humanidade. E o príncipe desse mundo, o diabo, foi julgado pela bondade de Jesus. Pela bondade e perfeição de Jesus, o mal desse mundo foi julgado. Aleluias. Versos 41. Outros diziam: este é verdadeiramente o Cristo. Mas outros diziam: vem, pois, o Cristo da Galileia. Sempre terá pessoas para colocar o dedo podre na história de alguém. Jesus estava fazendo milagres, Jesus tinha segurança no que falava. Quando nós falamos seguro das coisas, sem gaguejar, explicando ponto a ponto tudo o que acontece, nós temos segurança porque vivemos aquilo. E quando nós vivemos uma história, nós contamos as vitórias, nós contamos as derrotas, nós contamos experiências. Mas quando nós ficamos de fora copiando histórias, nós apenas comentamos. Porque não podemos ser realistas, real na história de outro. Mas quando eu conto histórias minhas, verídicas, ou quando eu explico, como estou explicando essa palavra essa palavra de Deus com toda a segurança possível. Aqueles homens olharam e disseram: esse é o Cristo, é verdadeiramente o Cristo. E outros diziam: não, esse não é o Cristo, porque ele não pode vir da Galileia, mas ele é o profeta. E a dúvida se instaurou, a mesma dúvida que fica no meu coração, a mesma dúvida que fica no seu coração, a mesma dúvida quando alguém coloca o dedo na sua história, colocando dúvidas. Mas hoje, aquele que julgou toda a maldade do mundo, não com braços fortes, aquele que julgou o príncipe desse mundo, Satanás, aquele que julgou todo o mal desse mundo, não com armas, não com palavras, não com força, mas sim, ele julgou esse mundo com a sua bondade e perfeição. Esse está aqui para te dizer que não existe dúvida dentro da certeza. A certeza é Jesus. E as dúvidas de Satanás, do pai da mentira, não podem ofuscar a verdadeira solução. Verso 42, para finalizar. Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém e da aldeia de onde era Davi?
Pessoas que não conhecem a sua história vão sempre colocar o dedo, como eu disse, tentando por dúvidas. Tudo que não está direcionado para Cristo está direcionado para outro lado. Existe apenas dois lados: o pai da mentira trabalhando a todos os momentos e o pai da verdade. Mas entenda que nós estamos no meio de tudo isso. Entenda que nós não é o pai da mentira que entra na sua vida. Não, também não é o pai da verdade que entra na sua vida. Existe um Deus criador que comanda tudo, mas Ele comanda através do seu desejo. Então o desejo de adentrar dentro do território do pai da mentira é seu, é meu. O desejo de adentrar dentro do território do pai da verdade, Jesus, é seu, é meu. Nós temos essa decisão todos os dias. Talvez você pense que Deus é poderoso, maravilhoso para mudar a minha história. Ele pode me pegar e colocar aonde eu tenho que ficar. Não, Ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer isso porque o seu próprio desejo irá te julgar num julgamento final. Jesus usará o seu desejo para te julgar. Então fique alerta, porque o seu desejo pode te julgar. O seu desejo pode te levar para lugares obscuros. O seu desejo, o seu querer pode acabar com a sua história. Onde Deus deixa nas suas mãos todo o tempo para você decidir. Em todas as circunstâncias, momentos, lugares, temos os dois territórios. Então pense nisso. Pense nisso. Jesus está aqui dizendo para você e para mim que se você tiver sede, venha a Ele e beba. Porque se você crê e vem até Ele e bebe, Ele transformará você em rios de águas vivas que correrão dentro do seu ventre. Queira, direcione o seu desejo para o território do Pai da verdade, chamado Jesus, o mesmo que julgou toda a maldade desse mundo com toda a bondade e amor de Deus. Uma grande noite.